Bom dia. É um prazer estar aqui hoje para falar de um assunto bastante importante, né? Já há mais ou menos 12 anos eu venho pesquisando sobre as relações entre arte e holocausto. Especificamente, a produção artística das crianças numa situação limite, que foi a situação de guerra, principalmente para as crianças judias que ficaram confinadas em guetos e campos de concentração. E há 12 anos atrás, eu morava em Belo Horizonte e recebi a notificação de uma exposição que iria acontecer na biblioteca, no centro da cidade, de desenhos feitos por crianças num determinado campo de concentração. E a partir do momento que eu vi aqueles desenhos, eu realmente fiquei encantada com aquele material e comecei a pesquisar mais sobre ele e pesquiso sobre isso até hoje. Em 15 de março de 1939, deixa eu só ir passando aqui os slides. O exército nazista invadiu a então Tchecoslováquia, e a partir daí várias leis de segregação e de isenção dos direitos aos judeus foram impostas, né? Então, eles perderam o direito de frequentar parques, lojas de doces, depois perderam o direito de frequentar, por alguns períodos do dia, o supermercado, perderam o direito de comprar vários tipos de alimento, né? Eles tinham uma restrição muito pequena de alimentos. Os judeus que trabalhavam em cargos públicos foram demitidos e, gradualmente, todos os judeus começaram a perder os seus empregos. A situação ficou bastante caótica. Mais adiante, a Gestapo, ela então resolve criar um campo de concentração na Tchecoslováquia para poder abrigar, segregar, na verdade, os judeus e outras minorias que eram perseguidas pelo regime nazista, né, como homossexuais, ciganos, testemunhas de Jeová, negros. E eles, então, tomaram uma cidade-fortaleza que tinha sido construída em 1780 pelo imperador da Áustria, chamada Terezin, e lá eles instituíram um campo chamado de provisório ou de transição. Então, existiram 3 tipos de campo: os campos de trabalho, os campos de transição, que eram campos provisórios, onde as pessoas ficavam até serem transportadas para os campos de extermínio. No caso mais conhecido de todos, Auschwitz, que são 3 campos, né? Um complexo com 3 campos. Auschwitz I, II e III, sendo que Auschwitz II, ou Birkenau, onde haviam as câmaras de gás e os fornos crematórios que foram destruídos pelos nazistas com o fim da guerra, né? Eles não deixaram rastros, a ideia era apagar qualquer tipo de memória do que tinha ocorrido, para que nada pudesse provar ou dar testemunho daquilo que tivesse acontecido ali. Então, se vocês repararem na geografia do campo, ele é bem propício para o tipo de coisa que os nazistas estavam elaborando, né? Era um lugar com grandes fortificações, tem o formato de uma estrela de muitas pontas e fica próximo da estação ferroviária, próximo de Praga. Então, era um modo fácil de agrupar as pessoas ali, e dali, como eles já estavam próximos da linha do trem, eles eram enviados, em sua grande maioria, para Auschwitz, e eram mortos nas câmaras de gás. Essa cidade, ela foi projetada para abrigar 7.000 pessoas, mas ela chegou a abrigar, durante a guerra, 60.000 prisioneiros. Então, era uma situação bastante caótica. Havia uma superpopulação, existem registros, né? Dentro do campo, a liderança judaica criou a liderança de assistência social,
a liderança que cuidava das crianças, a liderança que cuidava da cultura. Foram criadas várias frentes para que as pessoas pudessem, no mínimo tempo que elas ficavam lá, sobreviver com um pouco de dignidade. Mas todos sabiam que o destino delas, involuntário, seriam as câmaras de gás. No total, passaram por Teresina 144 mil pessoas. Dessas, 33 mil morreram de fome ou de doenças. Proliferaram várias doenças, né? Teve um surto de tifo e de outras doenças também que dizimou a população. E 88 mil foram transportadas, então, para os campos do leste, principalmente Auschwitz e Treblinka. Em 1943 e 1944, houveram duas visitas da Cruz Vermelha dinamarquesa ao campo. Então, eles queriam entender os rumores que haviam, né? Haviam rumores de que Hitler estava matando os judeus dentro dos campos de concentração. E essa ideia de criar um campo em Terezin foi tudo previamente planejado pelos nazistas, né? Porque Terezin não tem a cara de um campo, não tem barracões, né? Como são os campos de concentração. São barracões de madeira com centenas de camas, fornos crematórios, câmaras de gás. Terezin tem o aspecto de uma cidade, né? Existe até hoje, é uma cidade. E Hitler, o que ele pensou? Se houvessem rumores, ele poderia, então, convidar quem quisesse averiguar qual era a tratativa que ele estava dando para os judeus, ele poderia convidar para ir para Terezin, porque Terezin não tinha o aspecto de um campo, era uma cidade. Então, quando esses rumores ficaram muito fortes, ele falou, tudo bem, vocês podem visitar um dos campos que eu criei, segundo ele, para proteger os judeus durante a guerra. E ele convidou, então, a Cruz Vermelha a ir para Terezin. Só que antes da Cruz Vermelha chegar lá, os nazistas, eles pegaram um grupo de pessoas que estavam muito magras, muito doentes, e mandaram todas para as câmaras de gás. Eles fizeram uma limpeza na cidade, tanto humana quanto física. Eles limparam as ruas, eles pintaram exatamente o trecho onde a Cruz Vermelha iria passar. Então, eles fizeram um mapa com o local da visita da Cruz Vermelha. E lá eles pintaram, eles colocaram as pessoas com aspecto mais saudável, eles criaram uma escola falsa, que estava na porta tinha uma placa escrito "Estamos em férias", porque não tinham crianças nessa escola, né? Porque ela não existia. Terezin tem umas lojas, né? E nas vitrines, então, ele colocou comida, mas ninguém tinha permissão de tocar naquela comida. E eles também criaram uma espécie de restaurante, bar, danceteria, onde tinham músicos que tocavam. E a Cruz Vermelha esteve da primeira vez e fez um relatório bastante favorável, dizendo que os judeus estavam sendo muito bem tratados por Hitler. E esteve uma segunda vez por insistência mundial, né, por pressão, e de novo constataram que ia tudo muito bem. Antes deles irem a segunda vez, eles comentaram que eles gostariam de ir para Auschwitz, porque os rumores vinham de que em Auschwitz matavam muitas pessoas. Nesse momento, os nazistas montaram o bloco 31 de Auschwitz-Birkenau, que era o bloco das crianças. Então, eles pegaram 5.000 famílias que moravam em Terezin, e as famílias elas ficavam separadas, os pais num prédio, meninos de 8 a 16 anos em outro prédio, meninas de 8 a 16 anos em outro prédio, mulheres em outro prédio, e todos trabalhavam, né? As crianças acima de 14 anos trabalhavam para os nazistas em várias fábricas que foram montadas lá dentro. E as crianças pequenas ficavam numa espécie de creche para os pais poderem trabalhar. Então, eles pegaram 5.000 pessoas, famílias, e mandaram para esse bloco 31. E mandaram um dos educadores do campo para lá também, para cuidar das crianças e dar um aspecto de normalidade para esse barracão. E nesse barracão, eles instituíram uma escola também, assim como foi instituído em vários campos, em vários guetos.
Quando a comissão da Cruz Vermelha se deu tão por satisfeita em 1944, eles mandaram uma carta que está publicada num livro de um pesquisador chamado Otto Kuka, que diz assim: nós estamos muito satisfeitos com o que vimos em Terezin pela segunda vez e cancelamos a ida até Auschwitz. Então, naquela mesma noite, eles mataram essas 5.000 pessoas nas câmaras de gás, porque elas já não eram mais necessárias para mostrar para o mundo de que alguma coisa boa estava sendo feita para os judeus. Terezin teve uma vida cultural muito rica. Então, haviam palestras, orquestras, grupos de jazz, produções de teatro, performances musicais, noites dedicadas à leitura de poesia, jornais, revistas feitas à mão, aulas de artes visuais e também foi montada uma ópera. Por que tudo isso? Não que não houveram produções culturais em outros campos, mas para Terezin foram mandados os artistas, os professores universitários, foram mandados os escritores, os poetas, os cientistas, justamente porque Hitler estava planejando transformar Terezin em um campo propaganda. Quando a gente assiste aquele filme O Menino de Pijama Listrado, tem uma cena em que o pai do menino, que conhece o menininho judeu, ele está se reunindo com vários comandantes, generais nazistas, e ele mostra um filme para eles, um filme propaganda, e aquele filme foi feito em Terezin. Ainda tem um trecho que sobreviveu à guerra e que pode ser encontrado no YouTube. Eles montaram, então, uma ópera com crianças, que foi Brundibar, que foi apresentada 55 vezes e os integrantes estavam sempre mudando, porque eles iam para as câmaras de gás e aí eles colocavam outras crianças para representar os mesmos papéis. Essa ópera, ela conta a história de 2 crianças cuja mãe está doente, e essas crianças precisam comprar leite para a mãe poder sobreviver, senão a mãe vai morrer. E elas vão até o centro da cidade e elas começam a cantar para tentar levantar algum dinheiro para salvar a mãe. Nisso aparece um realejo, que é esse personagem que está no centro de bigode. E ele começa então a tocar o realejo e faz muito barulho e abafa o som das crianças. E as crianças então não conseguem salvar a mãe, porque o realejo não permite. Nisso aparecem os animais da floresta e formam um coro com as crianças, né? Para que a voz delas tenha potência e elas possam ser ouvidas e elas possam ganhar o dinheiro para salvar a mãe. Então, isso é uma metáfora, né? O realejo é Hitler, que tenta abafar a voz das crianças, que tenta destruir as crianças. Por isso ele usa até um bigode. E os nazistas nem perceberam. Eles aplaudiram 55 vezes a ópera. Eles acharam o máximo. E essa ópera ela foi escrita por um compositor tcheco chamado Hans Krasa. Ele já havia escrito essa ópera para um orfanato de Praga. E quando ele foi preso, ele decidiu transformar essa ópera de acordo com a realidade das crianças no campo. Então, ele mudou o final, o trecho final, o verso final que as crianças cantam, para quem ama a justiça não deve ficar parado e não deve ter medo, ele é nosso amigo. Dentre muitos artistas que viveram em Terezin, que foram aprisionados nesse campo, nós temos essa artista que nasceu em Viena, morou em Brno e, por ser judia, comunista, artista, ter estudado na Bauhaus, ela tinha todos os motivos, né, para ser, digamos, contra o nazismo. Ela foi, então, capturada e presa no campo. A Friedel, quando ela chegou em Terezin, ela foi convidada pelos artistas a registrar o que realmente se passava lá através da arte. Eu tenho um livro, existem livros, né? Eu tenho um especificamente que chama Os Artistas de Terezin, que tem vários desenhos feitos por eles, que
retratam justamente a realidade do campo, a realidade que Hitler tentou esconder. E ela disse que não, ela gostaria de ensinar as crianças. Então, eles tinham mais ou menos 50 quilos de bagagem para levar, em vez dela levar comida, roupa, ela levou materiais artísticos. Então, ela levou lápis de cor, giz de cera, papéis, tintas, reproduções de obras de arte. E no campo ela ensinou centenas de crianças. A Friedel, ela estudou com um artista de Viena muito famoso, que foi também um professor de crianças, chamado Franz Zizek, do mesmo grupo do Gustav Klimt, do grupo de Secessão, grupo de arte moderna de Viena. Ela estudou na Bauhaus com o Johannes Itten, também um professor muito conhecido, antes da Bauhaus ser fechada pelos nazistas, né? E na Bauhaus também ela estudou com o Paul Klee, que foi um artista moderno muito conhecido, que partiu do expressionismo para depois criar um estilo bastante próprio, né, uma linguagem muito própria. E o Paul Klee, quando a gente estuda mais sobre a obra dele, a gente vê que ele tem relações com a arte infantil. Não que ele infantilizava a obra dele, mas que ele entendia que a criança ela tinha o cerne da criação, né? A criatividade pura. Ele entendia que a criança tinha toda a criatividade em sua pureza, que o adulto já estava contaminado por questões sociais, por questões políticas, econômicas, mas que a criança não, ela não estava contaminada ainda. Então, ela podia criar muito livremente. E ele tentou, então, trabalhar com essa criação partindo da linguagem infantil. E ele valorizava muito a expressão da criança. E a Friedel levou isso para o campo, né? Essa ideia de que a expressão infantil deveria ser valorizada. Qual que é o meu objetivo, né, quando eu estudo essas coisas? Tem milhares de pessoas que falam sobre o Holocausto, estudam o Holocausto, escrevem sobre o Holocausto, mas a minha ideia é tentar entender o que essas crianças vivenciaram a partir da produção artística delas. Então, eu fiz uma pesquisa com 367 desenhos, onde eu tentei entender qual era a visão da criança sobre o Holocausto a partir desses desenhos. Ao todo, foram realizados 5.849 desenhos que estão hoje no Museu Judeu de Praga. Eles podem ser vistos pelo site. A grande maioria, nem todos ainda estão disponíveis no site. E desses desenhos todos, nessa análise que eu fiz, eu percebi que existem muitos desenhos que rememoram o lar, rememoram parques, rememoram lugares queridos, né? Então, a Friedel, ela trabalhou com essa ideia de uma memória anterior à guerra, de reavivar a memória feliz das crianças, de fazê-las lembrarem das coisas maravilhosas que elas tinham vivido, da família, da casa querida, que elas sentiam muita falta, porque elas moravam em quartos muito apertados, de 30 metros quadrados para 30 crianças. E elas viviam o tempo todo lá dentro. Tinham direito de tomar banho na parte inferior dos prédios, uma vez por semana. Então, assim, o cheiro era muito forte, era um lugar muito sujo, era um lugar com muita pulga, muito percevejo. As crianças não conseguiam dormir. No frio era muito frio, e elas não tinham roupas adequadas. No calor, muito calor, e o cheiro incomodava muito. A comida era pouca, era insuficiente, por conta da superpopulação do campo, tanto que, num determinado momento, o pessoal de assistência social do campo, eles resolveram, então, cortar ou diminuir quase a zero a ração dos idosos. E aí eles começaram a morrer de fome, para poder preservar as crianças, né? Na esperança de que a guerra acabasse e elas pudessem sobreviver. Dentre esses desenhos que rememoram os momentos felizes, tem muitos desenhos fantásticos também, desenhos a partir de histórias que a Friedel contava, tem exercícios. Ela levou muito a sério o ensino de arte para as crianças. Então, exercícios de linha, exercícios de cor,
exercícios com cópias de pinturas de grandes mestres do passado, barrocos, renascentistas. Mas o que mais impressiona são os desenhos que as crianças fizeram a partir da sua situação. Uma segunda pesquisa, eu selecionei, então, desses quase 6.000 desenhos, aqueles que falavam de Terezinha. Cheguei a mais ou menos 33 desenhos e passei, então, a relacionar esses desenhos com os poemas, porque as crianças também tiveram aula de poesia. Essas mesmas crianças tiveram aula de poesia. As aulas de desenho e pintura eram ministradas no alojamento feminino. Então, tem poucos meninos desenhistas. São aqueles que vinham escondidos para fazer aula, ou, de vez em quando, a Friedel, ela ia escondida no alojamento masculino e dava aula para essas crianças. E nós temos, no alojamento masculino, as aulas de poesia. Então, nós temos poucas meninas que escreveram poemas e mais meninos que escreveram poemas por conta disso. Quando a gente começa a observar esses desenhos, a gente aprende muitas coisas sobre o que aconteceu em Terezinha. A gente aprende que as crianças, elas observaram atentamente as coisas que estavam ao redor delas, principalmente pelas janelas. Como elas não tinham acesso ao campo, né, a parte aberta do campo, ficavam mais dentro dos alojamentos, elas observaram muito as coisas pelas janelas. Então, a gente tem vários desenhos de lugares que podem ser observados pelas janelas. Aqui, por exemplo, a gente tem um desenho que mostra uma criança fazendo a limpeza do seu próprio quarto. E eu achei essa foto num dos arquivos, acho que do Yad Vashem. Tem vários arquivos que têm fotos sobre Terezinha. Eu achei interessante essa comparação, né, de uma mulher limpando a parte externa do campo e sendo vigiada por um nazista. Provavelmente ela estava sendo castigada por alguma coisa que ela tenha feito. Tem muitos desenhos sobre limpeza. Tem desenhos das crianças lavando sua própria roupa, limpando o chão dos quartos, secando as roupas em varais improvisados. Esse desenho, ele é bem interessante. A parte de cima, ele é que não dá para ver muito bem, mas ele está manchado. Na parte de cima tem um desenho da portaria do campo, né? Então, a portaria do campo é um tema que aparece muitas vezes nos desenhos das crianças. É meio que um divisor de águas entre estar livre, estar preso, estar vivo e estar morto, né? Porque entrar no campo é a certeza da morte. E não dá para vocês observarem direito, mas mais embaixo tem duas representações muito interessantes. Mais à esquerda tem uma maca onde eles carregavam os mortos, né? Então, a criança, ela fez esse desenho também, ela fez esse registro. E mais à esquerda, o carrinho onde eles carregavam os pães. Quando a gente estuda as teorias sobre o desenvolvimento do desenho infantil, e aí eu trabalhei com muitos autores que pesquisaram o desenvolvimento do desenho da criança, quando a gente estuda o Luquet, que é um francês, que ele desenvolveu toda uma teoria sobre o desenho infantil, observando os filhos dele desenharem, né? Então é muito interessante isso. Ele fala que quando a criança rebate um desenho, ou seja, ela não usa a perspectiva da maneira correta, mas aquilo que era para estar deitado, ela coloca numa perspectiva frontal na folha, ela quer chamar a atenção de quem vai ver aquele desenho para aquela imagem. Então, isso acontece tanto na maca, que a gente tem uma representação um pouco mais frontal, de alguém doente ou morto sendo carregado, quanto na carroça dos pães. Então, ela está chamando a atenção nesse desenho para duas coisas, né? Para a comida, que era algo que faltava muito, e elas falavam de comida o tempo todo, era o assunto principal, era comida, o que elas iriam comer quando voltassem para casa, o que elas queriam comer, e a morte, porque elas viam as pessoas caídas da janela, elas podiam ver as pessoas mortas nas ruas, que depois eram carregadas e levadas para o crematório. E elas sabiam que, de vez em quando, né, alguém chegava com uma lista e falava, fulana, 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 fulana,
vai se apresentar tal dia, vai ser transportado, né? Vai ser deportado. E elas sabiam que ninguém voltava dessa deportação. Muito pelo contrário, um grupo que foi e que voltou tinha contado para os internos a situação em Auschwitz, que as pessoas elas eram mortas. Outro tema que aparece muito é a distribuição de comida, né? Um tema recorrente. A distribuição ela acontecia no pátio, com panelas muito grandes, sem higiene alguma, e as pessoas recebiam porções muito pequenas. Esse é um dos desenhos mais interessantes. Pena que não dá para ver muito bem, mas ele mostra a superpopulação do campo. E ele mostra ao fundo as crianças elas sendo transportadas pelo trem, né? E esse transporte ele acontece nessa representação. Ele é um trem de carga, é um trem daqueles abertos, onde se carregam os animais, porque era exatamente dessa forma que eles eram transportados. Muitas pessoas dentro de um vagão, eles viajavam em pé, sem banheiro, sem comida, sem água. Muitas vezes os trens paravam e ficavam dias num determinado lugar por conta da malha ferroviária. E às vezes eles ficavam na neve, às vezes eles ficavam debaixo do sol. E era uma situação de grande desumanidade. Trouxe essa imagem interna do campo só para a gente entender algumas coisas dos desenhos que eu vou mostrar a seguir. Aqui à esquerda a gente tem embaixo um prédio amarelo, é o alojamento feminino das meninas de 8 a 16 anos. No centro nós temos a igreja de Terezinha. À direita, o alojamento dos meninos de 8 a 16 anos. Em frente, nós vemos uma espécie de uma praça. E do outro lado da praça, na frente do prédio dos meninos, nós temos o alojamento dos idosos. Então, os idosos eles tinham direito de caminhar pela praça durante o dia. Eles ficavam caminhando por essa praça e as crianças podiam observar. Em vários desses desenhos aparecem representações do campo, ou de situações pontuais, como aquele desenho manchado de vermelho que eu apresentei para vocês, ou visões da janela, ou a distribuição da comida, mas também tem representações do campo como um todo, né? Nessas representações, sempre aparece a imagem da igreja, que dá para visualizar ali. A gente sabe se as crianças desenharam o campo ou não, mais pela imagem da igreja do que por qualquer outra coisa. Terezinha é sempre representada como um lugar onde tem a igreja, tem muitas árvores e tem casas, que são os alojamentos. Nesse outro desenho, a mesma coisa. Tem a igreja, árvores, casas. Aqui também, a gente pode ver a igreja, mais aqui embaixo, casas, e ao fundo, a vida que se passa normalmente, né? Então, montanhas, dá a entender que são montanhas de mineração, porque tem um caminhão carregado. E se vocês perceberem, que a imagem não está muito nítida, mas perto das casas você tem um tipo de vegetação e longe das casas outro, por conta da diferença de vegetação dentro e fora do campo. Mas o que mais chama atenção nesses desenhos é que eles não têm muros. Como assim, um campo de concentração sem muro? A grande maioria dos desenhos das crianças não apresenta muros. É como se elas estivessem num lugar que elas pudessem sair de lá. Não tem muro, não é fechado, não tem ideia de prisão, tem mais a ideia de cidade. Virou a casa delas, né? O campo se tornou a casa delas.
Mas, analisando esses desenhos, eu cheguei à conclusão de que as crianças não representaram os muros porque elas já eram perseguidas e segregadas fora do campo. Então, os muros, eles são sociais, eles são políticos, eles são ideológicos. O muro, ele é uma representação que está muito mais forte dentro das crianças do que fora, porque elas estão isoladas mesmo morando em Praga ou em qualquer outro lugar da onde elas vierem. Elas já eram segregadas nesses lugares. Esse desenho é bastante interessante porque ele mostra o campo de fora para dentro. A gente pode ver que é o campo só pela pequena torre da igreja que aparece, né? Então a criança ela se desenhou fora do campo. Ela estava fora do campo. Quando a criança ela faz um desenho, é como se ela vivesse naquele lugar, ela estivesse naquele lugar. Aquilo se torna real para ela, né? Isso de acordo com as teorias do desenvolvimento do desenho. Então, ela se desenhou fora do campo, olhando o campo de fora para dentro. Nesse desenho é muito interessante também, porque a criança ela cria uma cerca em volta do alojamento dela, onde a igreja está do lado externo. O que a gente entende a partir desse desenho? Que ela ficava tão presa no alojamento que era como se ela estivesse num lugar cercado, né? Não havia muros para ela sair do alojamento, mas ela não tinha acesso à parte exterior. Bom, nessa pesquisa que eu fiz, que eu relacionei esses desenhos todos sobre o campo, eu estudei também alguns poemas. Eu trouxe só um poema para vocês. Eu estou agora numa outra pesquisa, já é a 4ª pesquisa desse tema. E o desafio agora, para mim, é muito maior, né? Nós temos os poemas em língua tcheca, que é a língua original, e eles foram traduzidos para o inglês e publicados num livro. Mas nós não temos esse conteúdo em português. Então, o meu desafio agora é traduzir da língua tcheca para o português. Esse é o objetivo da pesquisa atual. E publicar esses poemas para que todo mundo possa se aproximar um pouco mais do Holocausto, do que aconteceu com as crianças durante esse período, através dos poemas delas. A ideia de fazer uma publicação de poesias ilustrada com desenhos e trazendo também uma pequena análise desse material para que possa enriquecer e as pessoas possam se aproximar um pouquinho do que essas crianças sentiram, do que elas viram, do que elas passaram, de como isso tudo aconteceu. Eu gosto muito dessa frase do T.S. Eliot, que diz assim, ver através da poesia. Então, quando eu fiz a análise desses poemas em inglês, eu queria ver através da poesia, né? Eu queria entender o Holocausto através da poesia. Esse poema chama Assim, é assim que as coisas são. Em Teresim, no assim chamado parque, um estranho avô se senta. Em algum lugar, no assim chamado parque, ele usa uma barba que desce sobre o colo, e sobre a cabeça uma pequena boina. Duras crostas ele esmigalha em suas gengivas. Ele tem apenas um único dente. Meu pobre homem velho com as gengivas a mastigar. Ao invés de pães macios, sopa de lentilha, meu pobre velho de barba cinza. Quando a gente analisa os poemas, a gente percebe que as crianças trabalharam mais no conteúdo do que na forma. A forma da poesia é um formato simples. São rimas, imagens, metáforas. Geralmente isso que a gente encontra nos poemas, mas os conteúdos são muito potentes. Então, se a gente voltar naquela imagem desse parque, né, a gente pode entender que as crianças que fizeram esse poema, elas observavam os idosos nesse parque improvisado, onde eles recolhiam o lixo, procuravam migalhas para poder se alimentar numa situação totalmente complicada. Eles estavam famintos. E a gente percebe como as crianças elas puderam observar todas as coisas e registrar todas as coisas, né? Então, é uma percepção de mundo
muito apurada. Por isso eu acho importante nós darmos valor àquilo que as crianças escrevem, falam, desenham, porque elas têm uma visão de mundo muito apurada. E nos outros desenhos a gente consegue ver isso também. Só para encerrar, uma frase da Ruth Kluger, que foi uma professora da Faculdade da Califórnia, sobrevivente de Terezin, de Auschwitz, de outros campos também, poetisa, e que tem um livro que chama Paisagens da Memória, onde ela conta a experiência concentracionária dela. Ela diz o seguinte: diante de meus velhos poemas infantis, perde a validade a exigência de deixar de lado interpretações e dedicar-se somente aos documentos. Quem só tem vivências, sem se preocupar com rimas ou pensamentos, corre o risco de perder a razão. Nunca perdi a razão, compus rimas. Os outros, que ficam diante de documentos bidimensionais, naturalmente também não perdem o juízo, pois não são confrontados com os fatos, e sim apenas com um clichê desgastado. Quem quer se aproximar do que aconteceu com a mente e o coração, necessita de interpretações dos fatos. Os fatos por si só não bastam. Então, ela enxerga nos poemas que ela escreveu durante o período concentracionário dela um importante registro para poder entender o Holocausto. E ela fala que os fatos por si só não bastam, eles precisam ser interpretados. E essa é a ideia da pesquisa que eu desenvolvo, tentar interpretar o que as crianças quiseram transmitir através da sua produção artística. Eu vou deixar o meu e-mail. Quem tiver alguma dúvida, quiser saber de algum livro, material, filme, pode entrar em contato comigo que eu passo, tá bom? Obrigada. Antes de abrir para perguntas, queria fazer um breve comentário. Muito interessante a apresentação. É interessante que, na atividade de pesquisa, né, acadêmica e de pesquisa, muitas coisas a gente planeja e segue um determinado roteiro, né? Mas várias aliás, são até as mais interessantes, realmente surgem quase como uma surpresa, né? A própria descoberta do Bata vem nesse contexto de a gente estar em campo e aparecer alguma coisa que não estava tão óbvia antes, né? E para esse evento também tem um tema que veio se conectando à questão da República Tcheca, da história da República Tcheca. Pelo menos para mim, foi fazendo todo um roteiro, de certa forma, inesperado, eu diria até bastante inesperado, que é exatamente essa questão das crianças, dos jogos. Né? Muito interessante você trazer essa vertente, né? E nós vamos falar um pouco mais hoje à tarde sobre essa questão dos jogos, das crianças e dos adolescentes. De qualquer maneira, já puxando um pouquinho essa questão das conexões entre a República Tcheca, a Tchecoslováquia, a própria questão da criança, né? Eu gostaria de ter explicitado um tema que no final não deu tempo da gente trazer, mas que para mim é muito interessante, que é a história do Comênios, um grande pensador da educação, que foi praticamente um precursor do Rousseau, um precursor de todo o pensamento moderno sobre educação. E até falamos com a professora, a gente vai ainda trazer essa discussão explicitamente, mas o Comênios também, exatamente dessa fantástica região, esse território, que tem uma história de ciência, de cultura extraordinária, e o Comênios foi praticamente considerado o primeiro pensador a considerar que a criança existe.
Porque até a Idade Média não existia criança. A criança era apenas um adulto pequenininho, que depois ia crescer, mas não existia esse conceito da criança enquanto criança mesmo, uma identidade própria, a criança como sujeito. E o Comênios é um grande precursor da própria psicologia, né, no sentido de dar atenção a esse período, inclusive com prescrições, né, quanto ao que fazer até os 6 anos de idade, como preparar, inclusive preparar a criança para a escola. Então, eu acho que isso aqui é um sinal interessante, né, dessa questão que também é muito forte na República Tcheca, que é da educação, né, a importância da educação, da ciência, e como aproximar, né, o conhecimento das crianças e as crianças do conhecimento, né. Nas situações as mais terríveis, adversas é pouco, é um negócio assim que você está, todo mundo ali numa situação indo para a morte, e ainda assim esse princípio de que realmente a criança é algo a ser reconhecido como uma identidade, um potencial próprio, né, transformador. Muito interessante. A gente vai falar mais sobre isso, sobre a possibilidade de, inclusive, usar os jogos como uma forma de aproximar. Mas você foi mais longe, aprofundou, também achei muito interessante essa conexão da Friedel com a Bauhaus, né, com o Paul Klee. Fantástico também, né, porque o Paul Klee, ele traz essa quase que um aprendizado dele com a linguagem das crianças. Quer dizer, de novo, a criança como fonte de uma espécie de uma sabedoria, de um conhecimento que é realmente dela, né? E acho que esse é um princípio que, para nós, hoje é muito importante. O que nós estamos propondo como jogos, inclusive para ver se a gente faz aproximação com a República Tcheca e com a Universidade Carolina, etc., são jogos no campo dos direitos humanos, justamente. Né, que nós estamos propondo, inclusive, vamos fazer jogos sobre a Primavera de Praga. Por quê? Porque, de novo, são as crianças, os jovens, adolescentes, que podem processar essa memória e fazer com que ela vire um projeto de futuro. É um tema que vai voltar bastante hoje à tarde, amanhã, quer dizer, o tempo todo a gente está falando. Por que a memória tem futuro? Essa expressão paradoxal, né? A memória tem futuro porque existem crianças e adolescentes, né? Porque eles têm esse papel, inclusive artístico, criativo, esse potencial criativo nas mais adversas situações. No caso do projeto que nós estamos fazendo com a ONU, a Agência da ONU para Drogas e Criminalidade, é exatamente essa situação. Hoje você tem milhões e milhões de jovens no mundo todo em situação de enfrentar racismo, terrorismo, formas variadas de ódio racial, de violência de gênero, enfim, toda essa agenda que a ONU traz e que a gente quer levar para escolas e quer discutir com crianças, no concreto, né? Então, no caso da Primavera de Praga, ou da história da Segunda Guerra, a própria história europeia, quer dizer, você tem hoje um desafio enorme de resgatar esse potencial criativo diante da diversidade, porque nunca se matou tantos jovens, especialmente aqui no Brasil, né? Nunca, em tantos lugares, a infância e a juventude se viu tão ameaçada pela própria profundidade da crise, né? As taxas de desemprego são as mais elevadas entre os jovens, né? Então, a situação é terrível, porque a mudança tecnológica é muito grande, não há emprego para os mais velhos, né? E os mais jovens estão sendo destruídos, né? Esse potencial criativo. Então, acho que você traz um exemplo, de novo, quer dizer, parece algo remoto, distante, uma história da Segunda Guerra, né? Como que a própria República Tcheca se viu ali completamente amordaçada e oprimida,
mas o interessante de você trazer esse reconhecimento do potencial criativo das crianças na adversidade é uma grande descoberta, eu acho até filosófica, realmente, porque diz respeito ao estatuto da criança como sujeito, do menor de idade, né, como um sujeito, né, de direitos. Então, há direitos da infância, e essa tua memória nos coloca diante do desafio de realmente atualizar isso que parece ser um valor que vem ao longo dos séculos sendo explicitado, né, em várias histórias da Tchecoslováquia. Tem um livro que chama Em Defesa da Escola, do Machtlein Simons, que ele fala que a palavra escola vem de skolé, que é uma palavra grega. Então, foi a democratização do ensino, né, o escolé, onde não só os filhos dos aristocratas gregos, eles tinham direito à educação, mas também o filho do escravo, o filho do trabalhador. E então isso dava o direito de educação a todos. O escolher foi esse direito de educação a todos, onde antes era só permitido aos filhos de políticos e aristocratas na Grécia Antiga. E aí, no final desse estudo, de parte desse estudo, eu trago essa ideia de escolher para o campo, de que foi o momento também que foi permitido ao prisioneiro voltar a ser criança e voltar a ser aluno. Né? Ele deixa de ser prisioneiro para voltar a ser aluno, como todas as outras crianças. Então, um conceito filosófico de escolher, ele está dentro do campo, e não só do campo de Terezin. Acho que o maior exemplo de educação foi no gueto de Varsóvia. Houveram várias escolas, porque tinham muitas crianças lá dentro, muitas. E não só a educação formal polonesa ou tcheca, que teve no campo de Terezin também, mas a educação voltada para a arte. Então, a liderança judaica acreditava que a arte podia transformar, e que a arte ela podia resgatar os valores e a cultura e a identidade do povo, uma coisa que os nazistas estavam tentando a todo custo destruir, que era a identidade do povo judeu, a memória do povo judeu. Eles queriam não só exterminar fisicamente com as pessoas, mas eles queriam acabar com a cultura, com a memória, com a identidade, com tudo. E a liderança judaica viu na arte, não só nas artes visuais, mas no teatro, na música, na poesia, uma forma de perpetuar a sua memória, de perpetuar a sua cultura. Nós tivemos em Bergen-Belsen, um campo na Alemanha, uma escola de teatro clandestina. Isso tudo clandestino, tá? Os nazistas eles não aprovavam isso. Quando a guerra acabou, o diretor dessa escola, chamado Sami Feder, ele propôs para que as pessoas que estavam saindo dali, que elas pudessem ficar num outro campo do lado, que foi chamado de campo dos deslocados. E nesse campo, ele disse que aquelas pessoas elas precisavam de um processo de reumanização, elas não tinham condições de voltar para a sociedade como elas estavam. E aí ele trabalhou por 5 anos nesse campo de deslocados com o teatro, fazendo situações, né, criando peças em conjunto com os ex-prisioneiros, e situações onde eles se colocavam novamente no papel de prisioneiro e se colocavam no papel dos nazistas. Então, eles tentavam entender o que aconteceu com eles, eles tentavam trabalhar o que aconteceu com eles, né, através do teatro. E no gueto de Lodz, no gueto de Varsóvia também tiveram aulas de pintura para as crianças. E inúmeras manifestações que aconteceram sem comunicação. Então, um campo não sabia o que o outro estava fazendo. Eles não tinham comunicação entre si. Só que quando você começa a estudar o que aconteceu, eles são projetos que se desenvolvem de uma forma muito parecida, sempre focando em preservar a cultura, preservar a identidade e, principalmente, preservar a criança. Bom, lembrando que nós estamos aqui com um problema atual na Venezuela, né, danado, também de refugiados, e estamos vendo ali se acontece alguma coisa nessa linha também, né, de preservar as crianças. Quem sabe vai acontecer alguma coisa mais positiva ali, mas mostrando que
a situação continua presente aí, no momento atual, contemporâneo, inclusive no Brasil, situação muito parecida, né? De uma reação muito estranha, que me parece claramente organizada por alguém, né, de hostilizar esses refugiados, imigrantes venezuelanos. Então, essas situações estão aí, gente. A memória não é só do que já foi, mas é um alerta para o que está colocado como desafio contemporaneamente. Mais alguém quer fazer um comentário? Sônia? Acho que é bom você vir aqui para poder registrar que nós estamos gravando. É bom falar no microfone. Desculpa, nossa, tinha que vir aqui. Bom, Luciene, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu queria perguntar a respeito dessa questão. Bom, a gente falou várias vezes do preservar, e uma coisa assim ficou para mim: como que esses desenhos foram preservados, né? Como é que, em algum momento, isso foi recolhido, né? Não sei bem, acabou a guerra, e agora a gente tem esses documentos, ou imagino quanto deve ter, né, acabado. E como foi a salvaguarda disso, né? Como que se recuperou? Não sei se você tem essa informação, de como esses tipos de documentos chegam até a gente, né? Porque isso é uma preocupação no caso, né, de cientista da informação, como que isso chega em tempos de guerra, né? Essa história é bastante interessante. O que acontece? A Friedel, ela morre em 1944. O marido dela foi deportado um pouco antes, e aí ela jogou a toalha. Ela não quis mais. Ela desistiu da vida. Ela não suportou perder o marido, né? Ele tinha sido deportado para Auschwitz e ela entendeu que ele tinha sido exterminado. Então, ela se oferece para ir para as câmaras de gás, ela se oferece para entrar na lista dos deportados. E ela é deportada em outubro de 1944. Ela dá aula de dezembro de 41, de dezembro de 42 a outubro de 44. E ela vai para Auschwitz e morre 3 dias depois, no dia 9 de outubro. Ela é deportada dia 6, morre no dia 9. Por incrível que pareça, o marido dela foi para um campo de trabalho e sobreviveu. E ela teria sobrevivido, porque ela estava sendo protegida no campo, justamente pelo trabalho que ela desenvolvia. Os artistas que retrataram a situação do campo clandestinamente, eles escondiam esses trabalhos. Alguns foram descobertos. Um dos artistas foi enviado para Auschwitz e foi morto. Um outro artista, ele teve a mão amputada no campo. Por conta disso, acabou morrendo em seguida. E alguns desenhos foram escondidos e preservados. Quando a Friedel foi embora, ela já sabia que ela ia morrer. Ela sabia que ela estava indo para as câmaras de gás. Então, ela escondeu numa parede, no sótão, as duas malas que ela tinha levado para o campo, cheias com todos os desenhos, os 1.849 desenhos, 5.849 desenhos. E ela avisou para algumas alunas. E aí, o campo de Terezinha, ele foi liberto só em maio de 45. E essas alunas, uma delas tinha sobrevivido ainda, que é a Raja Englanderová. E ela, então, quando saiu do campo, ela avisou para um parente dela que ele cuidava do alojamento. Ele avisou para o chefe do alojamento que tinha sobrevivido, né? E aí é um ponto interessante da gente colocar que algumas pessoas elas eram preservadas politicamente, né? Então, elas não iam para as listas de deportados, inclusive o chefe do alojamento. E ele resgatou esse material e levou para o museu judeu. E aí, então, eles começaram a trabalhar com esse material, estudar, expor. Tem alguns pesquisadores lá na República Tcheca que se dedicaram a isso desde o momento que esse material chegou lá no museu. E os poemas, o professor que deu aula para os garotos, ele guardou tudo numa pasta e ele sobreviveu.
e ele entregou essa pasta para o museu depois também. Então, eram os desenhos, os poemas escritos à mão, alguns datilografados, que ele tinha passado a limpo, e ele entregou essa pasta com todo esse material, e aí hoje a gente encontra no Museu Judeu de Praga, no site, inclusive. Mais algum comentário? Vamos, então, interromper agora a nossa jornada e retornamos às 14 horas, onde o tema vai ser, então, a Primavera de Praga. Até já.